Fala galerinha, tudo bom? Mais uma vez, muito obrigado por estarem assistindo os vídeos aqui. Espero que vocês estejam aprendendo. Se não tiverem, já manda uma bronca aqui embaixo, que eu dou um jeito de melhorar o conteúdo. Eu tô aqui para aprender assim como vocês. E hoje eu queria fazer um vídeo que não é um vídeo crítica, mas é um comentário que eu acho que eu preciso fazer em vídeo, porque isso não vai dar um corte do podcast, do Metacast. Porque eu acho que não deu tempo suficiente, a gente não falou o suficiente sobre o tema, mas a gente abordou isso numa live recente, tá? Bom, vocês já me ouviram falar algumas vezes sobre o quanto que a mídia prejudica o nosso mercado, né? O quanto o sensacionalismo das notícias negativas e a quantidade de cliques que isso dá é mais importante para eles do que, de fato, falar sobre o nosso mercado, sobre a nossa tecnologia, né? E eu quero ir um pouco além, porque esse assunto para mim ficou meio raso demais. Parece que eu sou contra a mídia ou contra a mídia tradicional e, na verdade, eu quero ir um pouco além disso. A gente falou um pouco sobre isso de novo lá no podcast, eu quero trazer para cá. Quão além vai isso, né? Qual que é a diferença? Por que o nosso mercado está com tanto estigma, com tanto exemplo negativo, sendo que tem muito mais exemplo positivo do que negativo. Só que os positivos não são falados. Não só pela mídia, de maneira geral. Eles têm pouca visibilidade. Então bora falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Gente, vamos um pouco atrás. Quando a gente foi da Web 1 para a Web 2, tá? Quando isso aconteceu, a gente está falando da alteração de sites que não eram nem plataformas ainda, estáticas, blogs, basicamente espaços no ambiente digital, no computador, na web, que você podia acessar informações. E era isso. Quando a Web 2 chegou, que é a web atual nossa, que vamos lá, desde quando ela chegou até agora já teve um crescimento gigantesco, né? A gente foi de plataformas e sites com cadastros diferenciados, com até agora redes sociais, aplicativos, etc. Então tem muita coisa aí no meio, tá? Mas logo quando isso aconteceu, a adoção desse mercado era bom para todo mundo. Então assim, não tinha por que existir mídia e grupos gigantescos de grandes empresas lutando contra a Web 2. Você poderia ter grupos trabalhistas, sindicatos lutando contra a digitalização de algumas funções, porque eles tinham medo de perder os seus empregos, né? E isso sempre vai existir na tecnologia nova, do VHS para o DVD, do DVD para... Não interessa, isso sempre vai existir. A questão é que a adoção da tecnologia da internet pós-Web 1 estava muito óbvia que aquilo era o futuro, né? Que a internet era o futuro. Então, da Web 1 para a Web 2, a gente está falando de uma evolução que era todo mundo pró. Quem que ia ser contra a mudança da Web 1 para a Web 2? Quem queria falar, não, eu não quero nenhuma interação com ninguém. Eu não quero que ninguém participe disso aqui. Eu não quero poder ter acesso aos meus consumidores. Eu não quero poder vender nada online. Eu quero só tudo estático. Não faz sentido. Mas veja, todo mundo que tinha que se beneficiar mais diretamente com a adoção da Web 2 eram justamente marcas, portais, empresas que falavam direto com o consumidor final. Não significa que as empresas B2B não tinham a ganhar, claro que tinham. Mas todo mundo tinha interesse dessa adoção mais rápida possível. Não tem nenhuma marca que não queira estar mais próxima do seu consumidor, que não queira pegar esse feedback, que não queira ter acesso a Big Data. Não tem nenhuma marca que não acha positivo que você possa ter multiplataformas dentro de uma mesma cadeia, de um mesmo negócio, para você obter mais informações, estar mais próximo do seu consumidor final. É absurdo pensar isso. Então você não ia ver naquela época grandes conglomerados sendo contra esse mercado, fazendo força contra ele. Falando, não adotem isso, não adotem aquilo, isso é scam. Você tinha, sim, movimentos falando sobre mídias sociais, do tipo, toma cuidado, nem tudo que você vê é verdade, cuidado com fake news. Na época que fake news nem era chamado assim. Do não coloque suas informações em tudo quanto é lugar, cuidado aonde você coloca suas senhas. Isso é uma coisa. É tipo, tomem cuidado com a adoção dessa tecnologia nova, já que as pessoas não estão acostumadas ainda. Isso é uma coisa. A outra é você imagina naquela época, a Globo na novela das 8, falando pra você, sei lá, não entrar no Orkut. Isso nunca aconteceu. Tá bom, não vou falar nunca porque deve ter tido um maluco ou outro por aí. Mas você não viu um movimento gigante de mercado como você vê hoje contra a Web 2. Aí vamos migrar da Web 2 para a Web 3. Quando a Web 3 foi criada, quando as primeiras criptos foram criadas, Satoshi, o escambau todo, a motivação por trás era a descentralização do mercado financeiro, né? A liberdade do indivíduo. Todo mundo aqui sabe que falar de liberdade, de liberalismo, de libertarianismo não é simples em nenhuma esfera, sob nenhuma estética, sob nenhuma hipótese. Tá? Teoricamente, esse livro é ótimo. Eu sou liberal, eu sou libertário. Ainda assim, quantos presidentes americanos vocês conhecem que foram de fato liberais?
libertários. Quantas empresas se posicionam dessa maneira? É mais legal você ser de esquerda. É mais legal você abraçar a árvore e bater palma pro pôr do sol, né? Então, falar de livre mercado não é um tema que dá hype. Quando a blockchain foi criada, quando as criptos foram criadas, elas vieram como uma maneira de você ser livre do controle governamental, estatal, financeiro dos bancos. Você descentralizar tudo, tirar intermediários. Mas falar sobre isso não é fácil. Explicar para as pessoas como é que o mercado funciona não é simples, não é fácil. E mesmo que fosse, a gente ainda está falando de empresas terem que investir dinheiro em marketing, com campanhas para poder educar a população. Gente, vocês lembram como que foi o período que a Cielo começou a falar com o consumidor final, as campanhas que eles fizeram dos fantasminhas, dos monstrinhos e tal, quanto eles tiveram que gastar para poder comunicar para você que todas as marcas da Cielo, todos os negócios que eles estavam criando era para ajudar você, era para englobar todo o mercado financeiro e tal. Isso era uma empresa. Agora a gente está falando de mundo. É uma fortuna. E empresas como a gente está acostumado hoje, esses desenvolvedores que criaram esse tipo de soluções, criaram muitas vezes da casa deles. Eles não têm dezenas de milhões de dólares para colocar em propaganda, né? Não estamos falando de empresas naquele momento com interesses individuais que estão ali para fomentar o mercado. Hoje já é outra história, mas naquela época não tinha. Então, a gente falando de anos de desenvolvimento da blockchain aí, como solução tecnológica para um zilhão de coisas, mas que já era aplicável para cibersegurança, para enfim, controle unitário de transações e de ativos. Isso não são coisas que você vê na novela da Globo. Você não vai ver o cara indo para falar com a amiguinha e, sei lá, e comprando um leite na padoca em cripto. Porque ninguém fala sobre isso numa novela, a não ser que tenha um patrocínio direto. Isso não é uma coisa normal. Justamente por causa disso, por não ter essa defesa direta, que não é defesa, é propaganda. Eu não espero que venha ninguém em rede nacional e pague um tempo da Globo ou de qualquer outro canal que seja para falar, olha, a blockchain é boa por causa disso, daquilo. Eu não espero isso. A gente fala disso com os influenciadores, de todo mundo criar conteúdo e ensinar para as pessoas e trazer esse conhecimento, mas eu não espero que isso haja, que haja um interesse desse do mercado do corporativo, vamos dizer assim, né? A questão é, a gente está falando a partir de então do interesse de empresas de colocarem produtos dentro do mercado que estão nessa tecnologia. Quando isso acontecer, todas as empresas vão ter o interesse de te explicar como é que funciona. Hoje você já consegue ver Mercado Pago e tal, enfim, Nubank, que tem carteiras cripto, né, que estão começando nisso, falar, gente, olha, você gosta do mercado cripto? Aqui com R$1 você já consegue investir. Estão começando já a explicar alguma coisa. Olha, da mesma maneira que você consegue sacar da tua conta normal, você consegue sacar da tua conta cripto. E empresas começando a criar moedas próprias, exchanges de respeito, Foxbit, mercado Bitcoin, enfim, empresas de respeito, criando moedas próprias, stable próprias, já vou estar explicando para a população o que é uma stable, aí sim com propagandas, mas isso é uma transição natural. O problema é que até a gente chegar no momento onde a gente está hoje, eu acredito sim que a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver várias empresas preocupadas em explicar para a população como é que isso funciona. A gente teve, o quê? Anos da tecnologia estando aqui, mas sem defensores do mercado tradicional. Ou porque tinham medo, ou, a parte que eu acredito, porque ainda não estavam naquele mercado. Para que o banco vai falar bem da blockchain, da Web3, se ele ainda não tem esse ativo para vender? Mas agora que esse mercado tem, agora ele vai falar bem. Enquanto não existia uma Binance aqui no Brasil, quem que ia falar bem sobre o mercado de criptoativos? Só quem tinha aquilo para vender. Aí chamavam de oportunista. Né? O youtuber que falava do projeto era oportunista, o gamer que tentava trazer mais jogadores era oportunista. As empresas grandes fazem a mesma coisa, gente. Você quer influenciar o mercado positivamente, trazer conhecimento para o pessoal, independentemente da operação que ele vai fazer ali dentro. Então, o meu ponto é, hoje a gente consegue ver essa transição, essa mudança. Alguns anos atrás, não. E não foi assim da Web 1 para a Web 2. Acreditem em mim, não tem volta. A Web 3 está aqui para ficar. E só agora vocês vão começar a ver conteúdos feitos por grandes empresas te explicando como é que isso funciona. Agora, tenham certeza, os motivos pelos quais a blockchain foi criada, essa liberdade, não vai ser esse o ponto de nenhuma dessas propagandas. Você pode virar um especialista em aplicações da blockchain no teu mercado no dia a dia e mesmo assim nem saber o porquê que ela foi criada, nem saber a real liberdade que te dá de transações entre países, de tirar o país da moeda, de tirar o país das suas finanças,
de o que é de fato mercados descentralizados, o que é uma DeFi, por exemplo, o que é uma GameFi, o que é uma DAO. A gente já está longe de ver isso numa propaganda. Mas essa alteração vai acontecer e não vai demorar muito. Eu só queria aprofundar um pouco mais esse tema para vocês entenderem que não é só a mídia que eu critico, é de maneira geral, o mercado não começou do jeito certo, mas a tecnologia sim. Então, se tem um ponto negativo da gente perder mais tempo agora tentando tirar os estigmas e educar a população, pelo menos todo esse tempo foi utilizado para criar boas plataformas, para desmistificar e falir as que são ruins, as fraudes, e sobrar só a nata mesmo, para definir quais são os bons programadores, os bons profissionais que sabem operar e os bons empreendedores que sabem criar bons modelos de negócios. É isso, espero que eu tenha ajudado. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho, comenta, marca o pessoal todo e aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço, pessoal.